bate-papo e descontração. Estamos no ar, entrevista e animação. Estamos no ar, trazendo curiosidades. Estamos no ar, com autoridade. Pra você que está conectado, fique ligado. Estamos no ar, vem com a gente, alegria total. O assunto é geral. Estamos no ar, estamos no ar, bate-papo e descontração. Estamos no ar, entrevista e animação. Estamos no ar, trazendo curiosidades. Pra falar a verdade, estamos no ar. Eita, gente! Ai, ai, boa noite, gente! Boa noite! Muito bom estar com vocês, sejam todos muito bem-vindos. Estamos no Ar Podcast, mais um dia, mais uma quarta-feira bacana, com aquele tempinho legal para vocês aí, ouvir história boa, história de vida e aprender um pouco sobre o dia a dia das pessoas. A gente tem muitos preconceitos, muitas histórias, muitos conceitos mal formados que levam a gente a vários pensamentos errados, levam a gente a fazer um monte de coisa, um monte de caca. Mas antes de mais nada, quero agradecer a todo o pessoal. Ó, o microfone tá estourando, agora eu vou resolver, tá melhorando o som. Gente, vocês aí de casa, você vê que o som tá estourando, pode comentar aqui com a gente. Edson, dá uma melhoradinha no som, que a gente vai lá e regula certinho. Gente, um forte abraço para todos vocês, nossa audiência, nossos ouvintes, nosso pessoal aí acompanhando, belezinha? Nosso pessoal está acompanhando em todo o Brasil. Quero mandar um abraço lá para Santa Bárbara do Oeste, pessoal da Rádio Nova Alternativa, que está nos retransmitindo também. Um grande abraço para a cidade maravilhosa, que é Santa Bárbara do Oeste. Quero também mandar um grande abraço para o nosso amigo William, o segundeiro raiz, proprietário da Solo Caipira, uma das maiores páginas da música sertaneja em todo o Brasil. Ele também retransmite aí o nosso bate-papo, o nosso podcast. William, um grande abraço para você e não podendo deixar de falar dessa televisão, que é a televisão oficial da cidade de Hortolândia, TV Hortolândia. Valdir, aquele grande abraço para você, meu amigo. Muitíssimo obrigado pela parceria. E hoje o bate-papo é com ela, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa bastante conhecida aqui na cidade, aqui na região, Gigi Pavese. Mas antes de mais nada, quero abrir os microfones também pro nosso amigo aqui, o Alex, a nossa voz fantasma do programa. Boa noite, Alex. Boa noite, Edson. Boa noite, Gigi. Boa noite, todo mundo. Lembrando que você também pode comentar. A gente vai ler o seu comentário aqui, tá? Fazer as perguntas pra Gigi aí. Então aproveita. Beleza. Notícia boa. Se pintar também, o Alex vai dar uma lida aqui daqui a pouquinho. E já tem, viu? Já tem? Já temos perguntas, o pessoal tá comentando aí. Vamos lá. Beleza, então. Mas antes, vamos só apresentar nossa querida entrevistada de hoje, é a Gigi. Querida Gigi, muito boa noite. Muito boa noite a você, muito obrigada por me convidar. É uma honra estar aqui na TV Hortolândia, essa TV que representa a nossa cidade que é maravilhosa, que é uma referência aqui no estado de São Paulo e em todo o Brasil. E pegando o engajamento naquilo que você falou, de conceitos e preconceitos, eu digo que conhecimento destrói preconceito. Conhecimento destrói preconceito. Essa é a palavra de hoje, é a frase de hoje. Parabéns, gente! Alex, notícia quente? Manda pra nós. Ó, aquela recente que acabou de acontecer, é isso? Isso, então eu vou pegar aqui pra vocês, pessoal, ó. Aparentemente um atentado no Supremo Tribunal Federal, tá? A bombas. A informação inicial é que tem um morto, uma pessoa morta, tá? Essas explosões, elas foram registradas agora no início da noite, e um corpo foi encontrado em uma calçada próxima à Praça dos Três Poderes, que foi imediatamente isolada pelas forças policiais. Então, maiores detalhes, conforme forem saindo, a gente vai trazendo aqui. Fato é que um morto e aparente um atentado ao STF
com fogos de artifício, tá? Mas lembrando, fogos de artifício mata, tá? Mas existe suspeito, alguma coisa? Ainda não saiu nada. Ainda não se sabe qual teria sido a motivação desse episódio, né? Mas a gente está acompanhando aqui os meios de notícia e qualquer coisa eu trago para vocês. Ao vivo. Muitíssimo obrigado, notícia boa. Gigi, boa noite. Agora sim, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. E vamos começar a nossa conversa, o nosso diálogo, o nosso bate-papo. Gigi, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui. A última vez que você esteve, a primeira, nós tivemos um probleminha técnico de hardware. Pedimos desculpa, você é uma pessoa maravilhosa, se a gente tomou um pouco o seu tempo. Mas hoje está resolvido. Hoje o bate-papo vai de vento em polpa. Antes de mais nada, e mais uma vez, muito obrigado. Obrigada a você. É que o computador é transfóbico, gente. A gente tem que entender, né? Não, daqui não tem nada transfóbico, não. Mas, Gigi Pavese. Fala. Nome de batismo. Giovana Pavese Porto, mas eu não nasci com esse nome. Como você nasceu? Eu nasci com o nome de Gilson. Meu Gilson. nome era Gilson. E como foi como é, não sei se o correto seria como é, ou como foi, como está sendo, como é essa transição? Como que você se descobriu? Como que você entendeu? Como que você vivia como era quando era criança, muito jovem? Vamos lá. Tem pessoas trans que se descobrem em idade adulta. Eu não. Eu, desde criança, eu me sentia diferente. Eu não me sentia um menino. Eu me entendia diferente. Eu me assumi com 12, 13 anos de idade. Me assumi travesti com 12, 13 anos de idade. E eu vivi uma vida toda como travesti. Tá? Mas cada um tem o seu momento de se entender, de se descobrir. Alguns se descobrem, a maioria se descobre ainda quando muito crianças. 7, 8, 10 anos. Outros, às vezes, na idade bem adulta. Às vezes a pessoa se entende como uma pessoa cis, heteronormativa, casa, constrói família, aí em determinado momento da vida se descobre ou se entende como pessoa trans. Tá. Cis, heteronormativa, é o heteronormal. Pessoa, homem... Você nasceu menino. Isso. Se identifica com o seu corpo de menino. Então, você é uma pessoa cis, porque você se identifica com o seu corpo. E o normativo, por isso, cis heteronormativo, que é o padrão imposto pela sociedade. Tá. E você se caracteriza como? Pessoa se identifica? trans. Pessoa trans. Eu sou uma travesti, uma mulher trans. Que é a mesma coisa. Ah, tá. Eu ia É a mesma coisa. Isso. Então, tem trans que se identifica como mulher trans. Aí tem trans que se identifica como travesti. Por que é que eu prefiro o termo travesti? Porque a palavra travesti, ela carrega toda a história da transexualidade na América Latina. É um termo brasileiro, dado às mulheres trans aqui na América Latina. E essa palavra, ela traz toda a nossa luta contra o preconceito, contra a rejeição, toda a construção que nós tivemos para chegar onde chegamos aqui hoje. Por exemplo, trans na política. A sua infância foi tranquila? Sua família aceitar isso? Ou entendeu o que estava se passando com você? Não. A minha família não aceitava. Minha mãe não aceitava, nem meu pai, nem meu irmão. As famílias não aceitam uma pessoa trans. Elas se sentem envergonhadas ou fracassadas, ou às vezes não aceitam porque acham que, por padrões religiosos, porque acham que é uma pessoa assim que é abominável aos olhos de Deus, mas é muito raro uma família que aceita. Hoje tem um pouco mais, mas ainda assim é bastante difícil. Tem famílias que toleram. Aceitar de verdade, eu acho bem raro. E quando você se entendeu, você chegou a sair de casa ou conseguiu conviver normal? Não. Quando eu tive consciência do que eu era, eu falei pra minha mãe. A minha mãe me levou na Unicamp. Eu tinha 12 anos de idade. Aí minha mãe chegou numa médica lá na Unicamp e falou assim: doutora, eu trouxe o meu filho aqui porque meu filho é homossexual e eu quero que a senhora dê um jeito nele.
Só que a médica era muito sábia, muito inteligente, a médica, principalmente pra época, era o ano de 82, mais ou menos. Aí a médica olhou pra mim e falou assim: e você, criança, o que pensa disso? Aí eu falei assim: eu nasci assim e vou morrer assim. Aí a médica, mais sábia ainda, para não deixar a minha mãe na mão, ela me encaminhou para uma terapia com uma psicóloga. Aí eu fiz terapia durante 1 ano e meio, mas eu descobri que a psicóloga era falsa com a gente que era trans, porque ela atendia outras pessoas trans. E uma das minhas amigas que tinha 13 anos na época, um ano a mais do que eu, disse que a psicóloga era falsa. Ela falou assim pra mim: Gi, não confia nessa psicóloga, porque ela contou pra minha mãe aonde eu escondo as minhas calcinhas. Olha só o papo de criança. Aí eu passei 1 ano e meio mentindo pra psicóloga. Aí quando eu fiz uns 14 anos, ela chamou meu pai e falou: ó, o senhor vai ter que aceitar porque o senhor tem uma travesti como filha. Meu pai ficou frustrado, mas teve que aceitar. E como foi esse primeiro momento, o baque? Não sei se seria baque, mas como foi a relação de vocês após isso? Sempre foi bastante tumultuada, bastante conturbada. Tanto com meu pai, como com a minha mãe, com o meu irmão. Eu nunca tive uma relação tranquila com eles. Nós nos uníamos em momentos difíceis, mas no dia a dia sempre tinha bastante hostilidade por causa da minha condição. E quando você chegou a sair de casa? Eu nunca saí Não. de casa, é assim. Quando eu era adolescente, eles viviam falando que pra mim ir embora, né, de casa. Mas aí eu falava assim, eu sempre fui uma pessoa muito rebelde. Aí eu falava assim: eu não pedi pra nascer, já que vocês me colocaram no mundo, então agora que cuide. Quando eu tiver 18, eu saio. E eu não saí, eu fiquei até ter 18 anos. Quando eu tinha 18 anos, meu pai, ele abandonou a família, sabe? Aí quando eu tinha 18 anos, eu trabalhava e sustentava a casa. Aí ninguém me colocou pra fora. Entendeu? Deve ser uma dificuldade, né? Não é assim. É a lei da sobrevivência. O ser humano é assim. A gente passa por situações ao longo da vida que a gente vai entendendo o ser humano. A minha mãe era uma pessoa que não tinha escolaridade nenhuma. Era extremamente ignorante. Era uma pessoa que tomava remédios fortes, porque tinha epilepsia. Era uma pessoa bastante revoltada. O meu pai era um homem que foi bastante religioso, mas que, ao mesmo tempo que ele era religioso, ele era também bastante promíscuo. O meu pai chegou a ter 8 mulheres simultaneamente, ao mesmo tempo. Olha a contradição. Tamo junto. Meu pai... Por que você faz isso também? Meu Você tem 8 mulheres? Meu pai acha que um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Então, e aí o meu pai também tinha esse lado todo promíscuo pro lado das mulheres. Ele era um homem muito bonito, as mulheres davam em cima dele e ele acha que ele não resistia. Ele abandonou a gente quando eu ainda era criança, tinha uns 10 anos de idade, para viver a vida dele com a mulherada dele lá. E o que eu posso falar sobre isso? Eram pessoas que não eram referência para mim. Nem a minha mãe, com as atitudes dela grosseiras, e nem o meu pai, com esse modelo de homem que ele era. As minhas referências eu buscava fora de casa e não dentro de casa. E como foi crescer sozinha? A gente nunca tá só. É que eu falei, a gente busca referências fora de casa. Aí você encontra amigos, professores, encontra outras pessoas que são as suas referências, e você se apoia nessas pessoas e se constrói. Na cultura das travestis, em geral, uma travesti, ela é colocada para fora de casa com 12, 13 anos de idade, quando se assume travesti. Principalmente na década de 80, de 90, até os anos 2000. Hoje mudou um pouco o contexto. Aí as travestis que eram colocadas para fora de casa, elas iam para casas de cafetina, porque eram obrigadas a viver de prostituição, porque não tinha outro meio de sobreviver. Lá as cafetinas adotavam essas travestis
E ensinava a elas a arte da prostituição. Colocava silicone, hormônios, fazia todo um tratamento de beleza para ela ficar sedutora, para trabalhar na prostituição, e ganhava dinheiro em cima delas, tá? Eu fugi desse padrão. Eu teimei em ficar em casa, eu fiz cursos de cabelo, eu arrumei emprego, eu fui cortar cabelo, não por opção, e sim porque era a única coisa que eu tinha para fazer, sabe? E eu me construí em cima de uma profissão. Eu fugi da cultura das travestis. E graças a Deus eu fiz isso. Porque, por exemplo, metade do meu curso de cabelo eu paguei com dinheiro de prostituição lá na Praça São Benedito, em Campinas, quando eu tinha 13 anos de idade. Eu consegui o dinheiro lá. Eu estudava no Glicério e eu ficava com as travestis dali. E eu via que eu não servia para aquele mundo da prostituição. Sabe? Não era eu, não me identificava com aquilo. Quando eu tinha 15 anos, que eu arrumei o meu primeiro emprego, aqui no Jardim Santo André, em Hortolândia. Aí eu falei assim, eu nunca mais volto aqui, nunca mais eu voltei. Eu consegui fugir do padrão. Mas assim, eu sou um caso raríssimo que conseguiu fugir. E eu lembro que na época eu ficava na Praça São Benedito, nós éramos mais ou menos umas 300, não tem nem 10 vivas. Nem 10. Todas morreram. Ou por violência, ou por doença, ou outras coisas mais. A vida de uma travesti no Brasil, a estimativa de vida de uma travesti no Brasil é de 37 anos. Eu vou fazer 55, dia 24 agora. Eu já superei essa expectativa em... quantos anos mesmo? 18 anos. Eu ainda tô... assimilando, digerindo. Eu ainda tô tô falando. chocado com o número que você me passou de 300 que conviviam com você lá, 10. É chocante como, mesmo depois de que nos dias de hoje ainda existe... É muito pesado. É pesado, mas é a realidade do mundo das travestis, tá? Nos dias de hoje, a gente percebe que isso tá melhorando um pouco. Bastante travesti, bastante mulher trans foge da prostituição, consegue fazer segundo grau, consegue fazer faculdade, consegue arrumar um emprego e fugir desse padrão. Mas a violência pro nosso lado, por conta de preconceito, de rejeição, é bastante grande mesmo. É muito fácil para uma travesti se envolver com um homem que a mata, ou se envolver numa confusão de rua onde matam a travesti, ou viver por exemplo, as travestis que vivem na periferia. É muito fácil para elas se envolverem numa situação onde matam elas. Muito fácil mesmo. Se bem que hoje a gente percebe que as mulheres cis, os homens estão matando as mulheres cis. Então não está muito diferente, a violência está muito grande. Não é só pro lado das mulheres trans, é das mulheres cis também. A violência contra o feminino é muito grande. É pesado. Ele está em choque. Por mais que nós convivemos dia a dia, eu trabalho no setor social, a gente convive com experiências, com N experiências, cada dia sempre há um algo que impacta a gente, que nos choca. E com relação a isso, tem essa agressão, essa violência, tem algo a ver com religião ou não existe, mas isso já está diminuindo bastante? É mais cultural? Tem vários fatores. Tem o fator machismo. Aí tem o fator assim, veja bem. Nós mexemos com o padrão. O que você aprende quando você nasce? Tem menino e menina. Aí aparece nós. Não. Tem também um terceiro gênero, olha eu aqui. Tem uma travesti, tem um homem trans.
Então, nós mexemos com a estrutura. Tudo aquilo que mexe com a estrutura, mexe com o seu inconsciente, mexe com a sua cultura, mexe com tudo que você acredita. Tudo aquilo que é diferente, às vezes você se assusta e quer eliminar, porque faz você pensar. E pensando pode te incomodar. Esse é um dos fatores. Outro fator é o fator religião. Porque as religiões e a Bíblia sempre condenou pessoas como nós. Tem trechos na Bíblia que são bastante homofóbicos. Tem um trecho que fala assim: os efeminados não alcançarão o reino dos céus. Tem um outro trecho que fala assim: amaldiçoado é o homem que se deitar com outro homem. Tá? Então, as igrejas, todas as igrejas católicas, evangélicas, qual a igreja for, a igreja cristã nos condena, baseada na Bíblia. E nós sabemos que nós moramos num país cristão. Só que o mais estranho de tudo é que a igreja cristã partiu como base do fundamento de quando Jesus Cristo veio para cá. Eu até tenho uma pergunta, o Alex é muito estudioso nisso. O Alex, tira uma dúvida para mim. Sim, pois não. Vamos lá. Jesus Cristo, quando ele veio, o que ele fez para os afeminados, ou travestis, ou coisas que existiam na época? Absolutamente nada. Exatamente. Desde a época dos tempos de Jesus Cristo, existiam as pessoas que tinham... na Bíblia, existe um relato que Davi, se eu não me engano, que Davi se deitou com outro homem também. Isso aí vai totalmente contra os princípios cristãos, mas está lá. E a gente sabe que a Bíblia, a Bíblia que nós temos hoje, tá? Aí é um assunto mais profundo, a gente pode entrar nesse detalhe depois, mas ela foi totalmente manipulada para atender os anseios lá no Concílio de Nicéia, para atender os anseios da Igreja Católica. Por exemplo, nada contra, mas fato é, né, Gigi, que se hoje você pode estar indisposta e você vai tomar um chá, por exemplo, um chá negro, né? Aquele chazinho preto, em inglês. No passado, isso seria considerado magia, porque se você toma faz uma mistura... Um chá mate que fica escuro. Ou qualquer coisa que... Por exemplo, tô com dor de cabeça, eu fiz alguma coisa para resolver o meu problema, isso era considerado... Feitiçaria. Então as pessoas eram queimadas vivas por isso. Então conhecimentos milenares que existiam, livros apócrifos também foram retirados porque eles traziam conhecimento. Então, assim, desde o passado, Jesus disse realmente... na verdade, Jesus não disse nada sobre os casos das pessoas que têm a opção de ser... não sei o termo correto, né? Mas ser um travesti, ser um homossexual. Acho que é o termo correto, né, Gi? É o termo correto. É o termo correto. Uma travesti ou um homossexual. É a mesma coisa, não tem diferença, assim? Não, tem diferença. Ah, tem? Homossexual é uma pessoa, por exemplo, ele é um homem cisgênero, se Certo. reconhece no que nasceu, mas ele gosta de ter relacionamento sexual ou afetivo com outros homens. Ele é homossexual. Certo, Entendeu? perfeito, Tem perfeito. toda uma divisão dessa linha LGBTQIAPN+. Tá? Certo. Cada um é um dentro dessa linha. Bacana. Show de bola. Mas, desculpa. É que foi engraçado o Mas eu jeito que você explico falou. depois. Porque a Entendeu? gente... Como a gente faz parte... Como a gente não entende aprofundadamente, pra gente... A gente Eu fica até entendo com... isso, eu sei que vocês não entendem. Mas assim, ó, a Bíblia, Jesus não falou nada. Absolutamente nada sobre nós. Vamos colocar os efeminados, que engloba todos. A Bíblia condenou nós, mas a Bíblia não condenou as lésbicas. Exatamente. A Bíblia condenou nós, mas aonde está escrito na Bíblia que é para absolver a escravidão? Perfeito ponto. Entendeu? Exatamente. Então tem coisas assim que a gente entende que é todo um jogo de manipulação e de estrutura social. Exato. A Bíblia tem que ser vista e revista. Totalmente, de acordo. Inclusive, a base dos meus estudos envolve esse tipo de analogias que se fazem em determinadas frases. Porque se eu fizer uma experiência contigo, pegar 10 pessoas, te falar uma frase que tenha, sei lá, 30 segundos, falar no seu ouvido, e você falar para todas as pessoas, quando chegar lá na 10ª pessoa,
provavelmente vai estar totalmente distorcido daquilo que eu te falei. Então, a Bíblia é uma questão de interpretação e, infelizmente, muitas pessoas interpretam errado e manipularam ela de uma forma com que atendesse exatamente anseios daquelas pessoas que queriam determinado objetivo. Na verdade, é um livro que tinha finalidade de controle social. Controle Total. social do povo de uma época. A finalidade era essa. Só que os tempos foram mudando, as culturas foram mudando. E esse livro que foi escrito há 2000 anos atrás não cabe no contexto de agora. Então teria que ser reescrito e adaptado ao contexto de hoje. Porque com toda a ciência que nós temos de sociologia, de antropologia, as ciências mesmo, biologia, não dá para a gente estruturar a nossa vida e a nossa sociedade em um livro que foi escrito há 2000 anos atrás. Exatamente. Perfeito. Perfeito ponto, né? A gente vê o comportamento não só nos seres humanos, a gente vê em vários cenários, né? Esse tipo de comportamento. Então, onde está o erro aí? Né? Então, assim, se for pra gente julgar, se for para as pessoas julgarem a pessoa porque ela é homossexual, porque ela é... A gente sabe que no reino animal existe esse tipo de comportamento. É um comportamento. Nós somos animais racionais, né? Algumas religiões, como o budismo, entendem a atração de uma pessoa do mesmo sexo por outra como algo natural. Como você falou agora, no reino animal existe isso. Então, assim, é algo natural que acontece. Perfeito. Uma coisa que todo mundo fala assim, eu respeito a sua opção. Não, não é opção, é condição. Ninguém escolhe, que nem você escolheu ser homem. Perfeito. Não escolheu, você simplesmente é. Sim. Tá? Nós não escolhemos ser pessoas trans, nós não escolhemos. Nós não escolhemos sentir desejo pelo sexo, pelo mesmo sexo, por pessoas do mesmo sexo que a gente. Não é uma escolha nossa, é uma condição, nós simplesmente somos. Se essa fosse a variável, Deus te colocou lá e falou, Gi, você pode escolher se você quer ser homem ou se você quer ser mulher. Né? E se essa fosse a variável, seria muito fácil, né? Porque se isso já nasce com você, como as pessoas dizem, né? Eu tenho amigos que também são, no caso, homossexuais ou travestis, conheço alguns também, e eles dizem sempre que, poxa, eu nasci com isso. Isso é meu. Uma das questões que mais pega a população LGBT na adolescência, com 12, 13 anos, na puberdade, é por que eu sou assim? Por que eu nasci assim? E muitos não se aceitam. E muitos, por não se aceitarem por questões religiosas, por exemplo, acabam até se suicidando. Existe um grande índice de suicídio entre as pessoas LGBT por conta dessa questão religiosa, da Bíblia que condena, da sociedade que não aceita, da família que rejeita. Então, a Bíblia, quando ela condena a gente, nos condena, ela nos empurra para a morte. Perfeito ponto. O Edson, por isso que é importante conversar com quem entende do assunto, que eu tinha pesquisado um pequeno parágrafo aqui, eu queria ler, posso ler rapidinho só para o pessoal de casa entender isso que ela acabou de falar, questão do suicídio, né, das pessoas. Ó, uma pequena frase. Em 2023, houve 155 mortes de pessoas trans no Brasil, sendo 145 casos de assassinatos, veja bem, e 10 que cometeram suicídio após sofrer violências, né, por parte desses agressores, né? O número de assassinatos aumentou 10% em relação a 2022. Então, quer dizer que provavelmente, agora em 2024, esperamos que não, né, Gi? Mas tudo indica que esses números aumentem, né? Há 17 anos consecutivos, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Há 17 anos consecutivos. Mas é também o país que mais consome pornografia trans. Que mais consome sexo trans. Olha a contradição. Ao extremo. Ao extremo. O que mais mata é também o que mais consome. Só salientando o que o Alex falou aqui, eu achei a passagem que consta na Bíblia aqui, Samuel 18:1, e sucedeu que, acabando ele falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como sua própria alma. Samuel 20:41.
E indo-se o moço, levantou-se Davi do lado do sul, e lançou-se sobre o seu rosto em terra, e inclinou-se 3 vezes, e beijaram-se um ao outro, e choraram juntos. Mas Davi chorou muito mais. Dá para, se nós utilizarmos como base, você pode encontrar inúmeras citações, inúmeros fatos que para a gente parar para rever os nossos conceitos, os nossos pensamentos. E se você analisar friamente esse texto que você acabou de ler, Davi é lembrado por quê, normalmente? Porque Davi matou Golias. Mas isso, né? Esse tipo de citação, poucas pessoas conhecem ou não fazem questão de ler, porque normalmente as pessoas que são fanaticamente religiosas só querem aquilo que convém, né? A proibição bíblica da homossexualidade era para que houvesse reprodução. Por quê? Em havendo reprodução, haveria mão de obra. Em havendo mão de obra, haveria escravos, haveria servos, haveria gente para trabalhar e para produzir. Exatamente. Entendeu? Controle total, né? Sempre o controle. E não mudou nada, né, Gi? Em todos os aspectos. Não só na luta de vocês, que é diária, eu sei que a gente acompanha, a gente está ligado nas notícias, mas em todos os segmentos o controle é total, né? Com certeza, com certeza. A gente percebe, por exemplo, que hoje não se entende muito o porquê de tanta hostilidade contra as pessoas LGBT. Mas nós percebemos que hoje, por exemplo, na Câmara dos Deputados, existem muitas pautas contra nós LGBT. O Donald Trump mesmo acabou de ganhar as eleições nos Estados Unidos e ele fez um pronunciamento extremamente hostil contra as pessoas LGBT no geral, contra crianças trans, contra o gênero. Ele diz que o único gênero que ele reconhece é o masculino e feminino, que é dado ao nascimento, contra a relação de casamento homoafetivo. Tá? Então, nós vemos que o mundo inteiro está se tornando um tanto quanto conservador e desrespeitando direitos básicos, porque pessoas como nós não queremos ser aceitas. Então, a comunidade inteira LGBT não quer ser aceita, quer ser respeitada. Respeitada no seu direito de ser e de existir como nós bem entendemos. Porque em que a nossa sexualidade afeta a sexualidade do outro? Não quer ser tratado Em que diferente. o nosso gênero afeta o gênero do outro? Porque o fato de eu ser uma pessoa trans, uma travesti, te afeta em quê? O que te diz respeito? Em absolutamente nada. A não ser que você ou me deseje, ou queira ser igual a mim, ou eu desperte em você alguma coisa que mexe com a sua estrutura emocional. Fora isso, nada. Então não tem motivo nenhum para você ser hostil comigo. Exatamente, perfeito. Perfeito ponto. Gente, essa está sendo a nossa querida amiga Gigi. Quero mandar um abraço a todo o pessoal assistindo, nos acompanhando aí, tem bastante gente. Querido Valdir, nosso diretor da TV Hortolândia, falou: quero a Gigi fazendo programa na TV Hortolândia também. Olha isso! O Zé mata eu e você junto. Ele falou: ó, a Gigi estando lá, morra, Erika Hilton. A Erika é maravilhosa. A Erika é uma referência. Inclusive, hoje, ela conseguiu que na comissão, foi aprovado hoje, a comissão do casamento homoafetivo na Câmara dos Deputados, pela Erika Hilton. Ela é uma referência para nós em política. E é alguém que abre portas, abre caminhos. Ela, Duda Salabert e tantas outras que estão ocupando espaços políticos. Para a gente é uma grande conquista, porque mostra que lugar de travesti, lugar de pessoa trans, não é apenas a noite ou as esquinas de prostituição. E também é referência para outras trans que vêm vindo se construírem por caminhos diferentes que não sejam impostos pela cultura de rejeição da sociedade.
Um abraço também, um grande abraço para nossa amiga, a Júlia Erra. Querida, muito obrigado pela audiência e daqui a pouco a gente quer você de volta aqui. Tô vendo o Alex balançando a mão ali. Deve ter alguns comentários. Tem sim, ó. Posso ler? Já posso falar? Pode ler. Vamos ler uns aqui, ó. A Raika Harbeck. Acho que é assim que se fala, hein? Nome chique, hein? É isso mesmo? Raika Harbeck. Ó, tô bom, hein? Não sei nem o que é. É o que? É holandês? Holandesa? Gigi é inspiração para nós LGBT. Top. Muito obrigada. A Raika eu conheço muito bem. Boa. Leonardo Melhado. Gigi é uma inspiração e um modelo de honestidade a ser seguido. Olha que legal, a pessoa reconhecendo. Olha, obrigado. O Léo é lindo e inteligentíssimo. Boa. Julia, opa, já gostei da Gigi. Ela é das minhas. Vamos quebrar esses tabus. Quebrar tabu é muito bom, porque quando a gente quebra tabu, a gente respeita o outro, a gente aprende. É o que eu falei, conhecimento destrói preconceito. Só que nós temos que buscar conhecimento na filosofia, na sociologia, no entender o ser humano, no respeitar o outro, no enxergar o outro como ser humano. Não como homem, não como mulher, não pela cor, mas apenas como ser humano. E mais nada. Sabe? Porque aí a gente começa a ter respeito pelo próximo. Nós não podemos medir o outro pela sua sexualidade, pelo seu gênero, pela sua cor, pelo seu corpo. Nós temos que medir o outro pelo bem que ele faz pra gente, pelo que nos acrescenta, pela troca de energia que a gente tem com essa pessoa. E mesmo que não tenha, nós temos que acolher e procurar ajudar as pessoas a serem felizes e não ficar segregando, hostilizando, empurrando para a marginalidade. Porque toda pessoa que a gente segrega, toda pessoa que a gente exclui, nós estamos plantando dentro dela uma semente da violência, uma semente do mal. E essa semente pode germinar. E germinando, pode destruir a vida daquela pessoa e de outras pessoas. Assim como o bem contamina, o mal também contamina. Cora Coralina falava assim, a bondade também se aprende. E nós temos que aprender a ser bom. Perfeito. Tem mais Boa. aí? Temos sim. Gi, você acredita em Papai Noel? Você gosta de Papai Noel, pelo menos? Uma lenda urbana, né? De criança. Gosto, sim. Ah, legal. Então, o Bento Atleta Toro, o Papai Noel, ele esteve aqui semana passada. Tá mandando um abraço pra você, Gi, Muito pra todo mundo que obrigada. tá assistindo o Outro. podcast. A Júlia ainda complementa, mandando um beijo pra você, Edson, tá? A Graciele Campos Rossi também manda um boa noite. Tá? Ó, tem mais aqui. Denis Marçou. É isso? Denis Marçou. Parabéns, Gigi Pavese. É assim que fala, Pavese? Isso, Pavese. Mostrando à sociedade que nós existimos. Que venha a 5ª Parada da Diversidade de Hortolândia no dia 8 de dezembro. Sim, dia 8 de dezembro agora, nós teremos aqui em Hortolândia a 5ª Parada LGBT, a Parada da Diversidade, que vai ser aqui na Praça das Bandeiras, perto, em frente ao Bar do Cabeça ali. Vai começar ali e vai terminar na Praça do Belim, lá embaixo, perto do Mercado São Vicente, tá? Estão todos convidados a partir das 13 horas, dia 8 de dezembro agora. Boa. Deixa eu só ver aqui. Tem mais alguma coisa? Madalena Santos mandando um abraço aqui, hein? Outro Madalena. Vai daí, já. Ó, TV Hortolândia também, linkada com a gente aqui ao vivo, não é isso, Edson? O Valdir Júnior, Gigi, você é incrível. É impressionante a forma como as pessoas gostam e respeitam a Gigi, né? A gente vê aqui pelos comentários, né? Muito obrigada. Missões Evódia do Sertão, grande Gigi. Boa noite, Edson. Boa noite. Boa noite, Oséias. Boa noite, Valdir. Muito obrigado pela companhia. Vamos tocando o nosso kick, daqui a pouco a gente bate papo com mais alguns comentários aí. Gente, muito obrigado. Pode ir comentando, pode ir escrevendo. Para você que está nos assistindo aí, nos acompanhando, eu quero agradecer a sua audiência. Hoje o bate-papo é muito bacana. Além de ser uma história de vida, é um aprendizado para toda a vida. Posso só fazer um comentáriozinho? Oh, o pastor Oséias mesmo e o irmão dele são pessoas fantásticas, sabe? Que são acolhedoras, são pastores, são evangélicos, têm um trabalho missionário muito bonito, mas eles respeitam o próximo.
tá? Eles têm a ideologia de vida deles, eles têm os princípios e valores deles, seguem a Bíblia direitinho, mas respeitam o próximo. São exemplos a ser seguido. Tá aí, Oséias. Tá aí, meus amigos. Exato. Acho que a vida tem que ser assim, né? Sempre. Eu acho que, tipo assim, eu não preciso gostar das pessoas, mas o mínimo é respeitar. Cada um segue o caminho que deseja seguir, cada um faz o que quer fazer da vida. Exato. Não é porque você é São Paulino, corintiano, que você... Ponte Preta, eu gosto de negão, tem que ser Ponte Preta, né? Não é porque você é da Ponte Preta, eu sou do Guarani, que a gente precisa brigar, ué. A gente pode brincar lá, discutir, errou essa porra desse gol, mas é só isso, gente. Não precisa, Eu acho ridículo isso também. não precisa nada além disso. Brincar por causa de futebol, beleza, ficar bravo às vezes, mas nada que ultrapasse a barreira da serenidade e entre com a violência. A animalidade é uma coisa assim que é irracional e que não dá para se entender. Porque, por exemplo, essas brigas que tem que levam até a morte de torcidas rivais no futebol. O porquê disso? Pra que isso? É uma coisa assim que não tem lógica. Você sabe que existe... Perdão, Edson, eu esqueci de te pontuar aí. Sabe que existia no passado a briga entre os hooligans? Você lembra dessa história, Edson? Os únicos ingleses. Então tinha sempre... Teve essas brigas, esses desentendimentos entre eles, que morreu muita gente. E lá as leis funcionam, né? Queria que existissem leis, inclusive de proteção para as mulheres também. Hooligan. Isso, são os hooligans. É como se fosse... Vou exemplificar aqui para vocês. Como Onde se que é fosse esse São povo? Paulo e Corinthians. É Inglaterra, né? Inglaterra. Ah, Inglaterra. tá. É um time da Inglaterra. Isso, os Não, hooligans... Os hooligans são conhecidos na Inglaterra, não é o time, mas são os baderneiros de rua. Ah, tá. Os baderneiros de rua. O pessoal que vai para assistir jogo, mas é para brigar. Indifere se é A, B ou C. São os ingleses. Então existia essa rixa entre esses times, né? O hooligans e o outro que eu não me recordo qual que é. É como se fosse São Paulo e Corinthians aqui, né? Que eu também acho uma besteira gigantesca. Mas enfim, e eles se reuniam para brigar. Então, depois desses episódios, o Senado, os parlamentares enrijeceram as leis, né, para que não houvesse mais isso. E de fato resolveu, né? Aqui, infelizmente, existem até projetos bons. Inclusive, eu acredito que nas causas, né, da turma LGBT, gays, travestis, enfim. Mas existe essa barreira, né, no Congresso, até mesmo por deputados, as pessoas que se dizem cristãos, que acham que isso aí vai contra o que eles defendem, né, de iniciação, enfim. Só que o que eles não pensam é que ali é uma vida também. E se essa vida é ceifada por conta de uma lei, de repente, uma coisa que eles não fizeram, eles também são responsáveis por ela. Penso eu, né? O motivo exato eu não consigo entender, não tem lógica. Nenhuma. O motivo exato não tem lógica de por que as comunidades evangélicas se prestam aí na Câmara dos Deputados fazer pautas contra nós. Mas a gente vê hoje que a violência ela é muito grande para todos, em todos os segmentos sociais. Entre os times de futebol, é com as mulheres, é com nós LGBT, é com a comunidade preta, é com as religiões de matriz africana. Sabe? Existe toda uma tendência a hostilizar esses grupos que já são vulneráveis. E esses grupos têm que se conscientizar disso e se unir para lutar contra. E lutar contra como? Se unindo e ocupando espaço dentro do contexto político também. Porque Excelente. é só dentro do contexto político que nós vamos conseguir transformar a sociedade e fazer com que essas pessoas que são hostis a nós nos respeitem através de leis. Leis fortes, sabe? Leis severas que façam com que, de fato, nos respeitem. Leis que funcionem. Porque nós, LGBT, por exemplo, nós não temos nenhuma lei que seja específica para nós. As nossas leis são concessões, são entendimentos do judiciário ancoradas em outras leis. Por exemplo, a lei da transfobia.
ela é ancorada na lei do racismo, é apoiada na lei do racismo. Não é uma lei específica que foi construída para nos proteger. A LGBTfobia toda é assim. Tem uma base de ancoragem, Tá? né? E nós precisamos de leis para nos proteger também, a nossa comunidade. A nossa comunidade, ela tem que se atentar da importância da questão política e participar da política e construir movimentos políticos e ocupar espaços políticos para construir, para nos proteger. Perfeito ponto. E outra coisa que eu falar que é muito importante é que nós estamos em um país que é um Estado laico. Só que nós percebemos as religiões se intrometendo muito dentro dos espaços políticos e tentando transformar ou conduzir a sociedade de acordo com os princípios dessas religiões. Essas mesmas religiões, elas não pagam impostos. Eu acho que já que não respeita a Constituição, que o Estado é laico, então também que não se respeite e comece a cobrar imposto dessas religiões, que essas igrejas paguem impostos. Porque eu acho que seria muito interessante cobrar imposto dessas igrejas e direcionar para o SUS, por exemplo. O SUS está precisando muito de dinheiro, seria muito legal isso, sabe? Começar a cobrar tributos dessas igrejas que se metem tanto no contexto social e direcionar para o SUS. Ai, que maravilha! Tomara que algum deputado me ouça esse programa. Excelente. Excelente ponto. Se você... Quem me conhece sabe que eu sou agnóstico livre, tá? Tenho o maior carinho por quem tem... Gente, quem tá falando aí de fundo Eu. é o nosso co-hoster fantasma chamado Alex. Sou Gente, eu. o fantasma é charmoso, viu? Eu tô vendo aqui, Obrigado, vocês não. Obrigado. Mas só para concluir, eu sou agnóstico livre, né? Tenho o maior carinho por quem tem a religião e tudo mais. Mas se você analisar friamente, vamos analisar friamente, a religião sempre se impõe naquilo que vai contra o que ela acha que é correto também, porque nem sempre é o correto, tá? Agora, vamos lá. Se você analisar todas as guerras que tiveram, até mesmo as que estão acontecendo agora lá no Oriente Médio, Israel e tudo mais, né? Isso é uma coisa que já vem há milhares de anos, porque assim, 2000 anos atrás, né? Milênios, né? Vamos dizer assim. E não resolve. Então, assim, a maioria dos conflitos que existiram tem, de certa forma, um viés religioso por trás disso. Então, assim, eu acho que existe um limite. Tem que ter um limite do bom senso entre o que de fato é e até onde a gente pode chegar. Para que isso não extrapole, como você acabou de dizer aí, os direitos das outras pessoas que às vezes não querem, né? Por opção mesmo, seguir esse padrão, né? Para mim, Gigi, a função da religião é despertar você para o mundo espiritual. Para você entender o mundo espiritual. Ponto. Não passa disso. Não a partir daí você julgar o outro, condenar o outro, ou achar que o seu caminho, a sua estrada é a mesma que o outro tem que seguir. Cada um tem a sua estrada, cada um tem o seu caminho. A gente percebe que, no fim, todas as religiões levam a um mesmo ponto: espiritualizar as pessoas. Você pode se encontrar e ser uma pessoa alma iluminada dentro do budismo, dentro de uma religião de matriz africana, dentro de uma religião evangélica, porque eu conheço, sim, evangélicos maravilhosos, como o pastor aí, Oséias, por exemplo, que respeita todo mundo, dentro da igreja católica, dentro de que denominação religiosa for. Mas a religião te serve para trabalhar o seu lado espiritual e te conduzir à evolução, mas conduzir você. É você e Deus, é você e a sua espiritualidade. Não é você e a vida do outro. Porque, de repente, a sua estrada é uma e a do outro não. É totalmente diferente da sua. Cada um tem a sua estrada, o seu caminho, a sua forma de entender, de interpretar e de viver. E nós temos que respeitar as diferenças. Tinha um comercial na Rede Globo que eu achava muito bonito, que ele mostrava várias pessoas totalmente diferentes. E no final do comercial falava assim: ser diferente é normal. E que faz a humanidade ser tão bonita e tão diversa é isso. É o diferente. Nós temos o direito de ser diferente, de pensar diferente, de viver diferente. Tá certo que tem que ter limites para que se tenha um contexto social harmônico. Mas nós temos esse direito. E tudo aquilo que diz respeito só à nossa individualidade e que não afeta a individualidade do outro, o outro não deve ser hostil com a gente por conta disso.
Porque o fato de eu ser uma travesti diz respeito à minha individualidade. O fato de eu me deitar com homem diz respeito à minha individualidade. Isso não pode ser hostilizado por ninguém. Ó, uma coisa que eu acho absurda nos dias de hoje. É uma coisa que não tem como a gente conseguir entender. O que a cor de uma pessoa afeta a vida da outra para essa pessoa ser rejeitada e hostilizada? E uma das coisas que eu mais presto atenção na Bíblia é em que ponto da Bíblia a gente entende o fim, a condenação da escravidão, da servidão. É algo para se pensar e se pensar muito. Lição de casa para vocês. Deixou a lição de casa pro pessoal aí. Comenta Comenta aí, pessoal, o que vocês acham. Faça suas perguntas pra Gi. Tem mais aí depois, tá? Vai lá, Edson. Suzy, boa noite, Suzy. Muitíssimo obrigado. Boa noite, Edson. Boa noite, Gi. A melhor conselheira da saúde da cidade, Suzy Rosa. A Suzy é maravilhosa, maravilhosa. Suzy, um abraço. A Suzy, ela sabe de um caso de um ex-namorado meu que não ficou comigo por conta de preconceito da família. Ela até conhece a família. Mas abafa o caso, Suzy, fica quieta. Beth, um grande beijo pra você e pra todo o pessoal aí em Mojimirim também. Muitíssimo obrigado pela audiência. A Ju escreveu assim, a Ju Lerra. A sociedade, ela não tem somente o medo do que não conhece, mas sim um desejo íntimo de ser ou ter a coragem que essas pessoas têm quando enfrentam esses padrões impostos pela sociedade. Exatamente. Que mais aqui? Deixa eu ver. Mais alguém aqui. Vamos ver, tem mais gente. Tem mais gente. Ixi. Hoje a conversa não para, o tema tá bom. Graciele Rossi diz que temos o livre-arbítrio, mas é tudo teoria. Nós, mulheres, somos as que mais sofrem em todos os sentidos, assim como LGBT. As mulheres sofrem, as mulheres cis, né? Porque nós mulheres trans, também nos enquadramos no gênero mulher. Mas as mulheres cis sofrem, mas elas têm uma ferramenta muito importante. Existem mais mulheres no mundo, no Brasil, por exemplo, falar no contexto Brasil. Existem mais mulheres no Brasil do que homens. Existem mais eleitoras no Brasil do que homens eleitores. Se as mulheres se unirem de fato e umas apoiarem as outras, esse país passará a ser um país matriarcal. Tá? As mulheres têm o poder na mão, basta se unir e usar. Nós temos que entender que nós temos duas referências, dois exemplos da força da união no nosso contexto político. O crime se organizou e ocupou os espaços de poder. A comunidade evangélica se organizou e ocupou os espaços de poder. Olha só, nós temos dois exemplos. Tá? Agora, cadê os espaços de poder ocupados pelas mulheres? Que são a maior força votante do nosso país. Cadê os espaços ocupados pela comunidade preta, que é gigantesca, que pode também se unir e ocupar esses espaços? A comunidade LGBT não é tão grande, mas se unida, fica grande, fica forte, também consegue ocupar espaço. Nós temos dois exemplos aí de pessoas que se organizaram e que ocuparam os espaços. Pessoas do crime e pessoas de comunidades evangélicas. Tá? Vamos aprender com eles. Gente, tá gostando, tá curtindo o bate-papo? Eu vou aguardar aqui, ó. Tô aguardando pra gente continuar. Quero que você curte aí, comenta aqui embaixo, compartilha, manda pra um amigo, vizinho, pai, neto, filho. Manda pra todo mundo. Mas curta e mostre um pouco do que realmente essa necessidade precisa chegar, essa informação, ela precisa chegar nas pessoas para acabar um pouco, para matar um pouco com esse conceito muito mal formado, com esse conceito, essa preconceito com
com todos os seus entreveiros. Gente, curta, compartilha, comenta e vamos continuar. Gi, tem muito... Próxima pergunta. Eu vou fazer uma pergunta. Se às vezes eu falar demais, você pode falar, não tem problema. Não se Tem preocupe. muito enrustido? Tem sim. Que é gente no armário, né? O pessoal fala. Tem, dentro do armário. Porque às vezes, assim, eu digo que tem cerca de 10 a 20% da população que é LGBT. Tá? Eu digo que mais de 10% desse percentual de 10 a 20% está dentro do armário. Eles preferem viver uma vida dupla, ficar essa vida assim, clausurada, escondida, para não sofrer preconceito, para não sofrer hostilidade, para não sofrer agressões. Mas tem muito enrustido, sim. Muito, muito, muito. Todos os dias. Essa semana mesmo, se vocês procurar na internet, vocês vão ver um padre que foi arrancado de dentro do armário. Sabe? Descobriram vídeos dele e expuseram ele. Tá? Mas, assim, o número de... Hortolândia, por exemplo, tem 2 aplicativos, um chama Grindr e o outro chama Hornet. São aplicativos específicos de homens LGBT. Entra nesses aplicativos para vocês verem. Vai sair pulando, assim, LGBT do seu celular. Sabe? Tudo de Hortolândia. Porque ele é como o Tinder, por exemplo. Ele analisa quem está próximo, os contatos próximos. Sabe? Nas páginas da UOL, por exemplo, finge que você é um LGBT e entra numa página da UOL para fazer contatos. Você vai ver quanta gente tem aqui em Hortolândia. Sabe? Hortolândia, Campinas, Brasil, todos os lugares. Tem pessoas que preferem viver essa vida dupla para se proteger do preconceito, da violência, da rejeição. Porque para se assumir e para enfrentar a sociedade, para enfrentar tudo isso que nos impõe como cultura do normal, tem que ter muita coragem, tem que ter muita atitude, tem que ser uma pessoa muito bem resolvida. É para poucos. Você aí de casa que está nos acompanhando agora, conhece alguém? Conhece alguém que popularmente está enrustido, ou está no armário, ou tem medo de se reconhecer? Qual que seria o segredo? O que você deixaria de conselho para a pessoa que ela tem isso? Ela tem esse medo, ela tem essa porta fechada dentro dela. Qual que seria o segredo? Ou o que você poderia passar para a gente? Para instruir no sentido literal. É um direito dela, mas o conselho que eu tenho, tenha coragem. Porque a pessoa que faz isso, ela sofre muito. Muito mesmo. Sabe? E chega... Eu vi uma vez um depoimento de uma mulher trans. Inclusive, ela é uma referência para nós, é uma escritora hoje, mas não vou citar o nome aqui, tá? E ela fala que ela viveu quase 50 anos da vida dela como se fosse um homem. Fingindo ser um homem. Um homem cis, heteronormativo, bonitinho. Casou, teve filho, tal, tal. Só que chegou uma hora que ela infartou e quase morreu. Aí ela viu que ela foi obrigada a se assumir para continuar vivendo. Porque nós não conseguimos fugir de nós mesmos. Chega uma hora que a vida nos coloca frente a frente com o que a gente é, sabe? Aí ou você se assume ou você enlouquece, ou você se assume ou você pira, ou você se assume ou você se mata. E se a gente for procurar na internet, normalmente as pessoas que conseguem se assumir são pessoas que elas já estão bem estabilizadas financeiramente, né? São pessoas que já têm uma vida mais estável, que de certa forma não depende da opinião do João ou da Maria, que consegue viver. Estou vendo aqui, abrindo a internet, tem uma infinidade
de pessoas no meio artísticos que estão se assumindo gays, homossexuais, tanto faz. É que quando você depende financeiramente de uma outra pessoa, você tem que viver as regras do outro. Em geral, é assim. Por exemplo, os adolescentes que são sustentados pelos pais, eles não se assumem LGBT enquanto são sustentados pelos pais. Quando sai de casa, a primeira coisa que faz é se assumir. Os adolescentes, por exemplo, que são de famílias mais bem estruturadas financeiramente, aproveita, já faz um intercâmbio, chega lá no país onde foi fazer o intercâmbio, solta todas as frangas possíveis e imagináveis que não podia soltar aqui no Brasil junto às famílias. Tá? Então, assim, quando você depende financeiramente de uma outra pessoa, você vive as regras de quem te sustenta. Agora, quando a gente se sustenta, é diferente. Então, toda pessoa que é LGBT tem que buscar autonomia financeira. Por isso que tem que estudar, por isso que educação é tão importante, por isso que ter uma profissão é tão importante, e ser uma pessoa bem resolvida é tão importante. E por isso que nós precisamos de referência nesse sentido, tá? Porque nós precisamos de referência para nos espelhar. Ah, se fulana conseguiu, eu também consigo. Eu tenho certeza que muitas travestis olhavam para mim e olham até hoje e falam assim, nossa, se a Gigi conseguiu fugir do padrão da prostituição, eu também consigo. Eu tenho certeza que muitas hoje olham para uma Erika Hilton e falam assim, se ela conseguiu ascensão na política, eu também consigo. E estão ali engajadas, virão outras Éricas no futuro, virão outras Duda Salabert, outras referências. Porque tudo aquilo que a gente faz que muda a estrutura social para o benefício de todos, acaba sendo uma referência para aqueles que ficaram lá atrás. A gente abre portas. Estava Marcos acompanhando aqui, acho que um dos maiores atores do cenário nacional hoje, bastante conhecido ultimamente como o seu Linneu da grande família. O Marcos Nanini. Marco Nanini é casado, é casado com um homem, tudo, e assumido há muito tempo. Eu não sabia. Mas ele é bastante discreto, ele é bem reservado. Ele é bem reservado. A gente percebe que tem muitos artistas que se assumem, porém são bastante discretos, bastante reservados para se preservar. É difícil um que vem assim e dá a cara a trapa. Porque quando você se expõe, você vira vitrine. E quando você vira uma vitrine, você sabe que tem gente que passa e admira, mas tem gente que passa e joga pedra. Então, muitos preferem ser reservados para não jogarem pedra. Mas eu vou citar um aqui que é bem escancarado mesmo, assumido. Não é daqui do Brasil, da Inglaterra. Elton John. Elton John, clássico. Então, Clássico. entendeu? Quer mais bichona que ele? E arrasa, e não tá nem aí, faz sucesso, era amigo da Rainha Elizabeth, e Só andava isso. com ela, e sucesso total, Total. sabe? E é desse povo que a gente precisa, que se assume, que não tá nem aí, sabe? Que se expõe mesmo, mostrar, olha, é assim, e eu quero respeito dentro desse padrão, eu tenho esse direito, nós precisamos disso. Gi, eu queria fazer uma pergunta, aproveitando a oportunidade aqui. Como vocês têm já tiveram muitas dificuldades, eu acredito que você tem até mais, como você já disse, tem 55 anos. Há 30 anos atrás, quando você tinha 25, o mundo era diferente no sentido Totalmente. de apoio a vocês, né? Que não tinha como tem hoje. Não tinha. Não que hoje tenha 100%, mas a gente entende que isso vem crescendo, né? Ainda bem. A pergunta que eu queria te fazer é, em algum momento da sua vida, você já chegou a ser perseguida por alguém ao ponto de temer pela sua vida, não? Um monte de vezes. Muita mesmo? Um monte de vezes, Isso é uma monte de pergunta que às vezes. vezes a gente não consegue fazer para uma pessoa que é... Várias e várias vezes. Tentativa de estupro, tentativa de violência, hostilização na escola. Eu parei de estudar por conta de preconceito. Por conta de preconceito de 3 professores na época. Porque eu estudava numa escola... Não era nem de aluno, era de professores.
Foi de professores. Meu Deus. Eu tive problema com aluno também, mas eu parei de estudar por conta de 3 professores no 3º ano de magistério em uma escola na cidade vizinha aqui de Sumaré. E, assim, essas violências, essas perseguições, a gente passa todos os dias. Todos os dias. Vou dar um exemplo que eu passei há uns 2 meses atrás. Nossa, Mais ou menos isso. Sim. recente. Eu fui visitar minha família em Santo André. Eu tenho família em Santo André, São Paulo. Aí eu fui visitar minha família em Santo André e eu peguei um trem pro Rio Grande da Serra. Aí eu desço lá na Prefeito Saladino, em Santo André, que é a estação de lá do Estação terminal. de trem lá. Eu Isso. conheço lá também. Tá. Aí eu peguei o trem, normal, um domingo de manhã. Aí, de repente, aquele trem lotou de segurança. Ao ver aquele monte de segurança, falei... aqui é muito violento, acontece muita coisa aqui. Aí a segurança falou, não, até que é tranquilo. Só de vez em quando. Então por que o trem tá lotado de segurança? Aí ele falou assim pra mim, não, é que daqui a pouco tem jogo, as torcidas vão entrar tudo aqui. Eu desci e peguei o táxi. Porque se entra um monte de torcedor no trem e vê ali uma travesti, eu viro carne moída. Sério? É a esse ponto? É a esse ponto. Mas isso depende da torcida ou não tem nada a ver? A gente nunca sabe, né? Por exemplo, né? Se você tá com uma camisa que sugere que você é de um time rival, nem precisa ser. Você apanha até virar carne moída. Isso é fato, né? Entendeu? O exemplo que eu dei agora há pouco, São Paulo, Palmeiras, São Paulo, Corinthians. Entendeu? Agora eu vou arriscar? Não pode. Né? Entendeu? Não dá pra arriscar. Ainda bem que você teve esse tirocínio de perguntar, né? É assim, nós desenvolvemos uma intuição de proteção. Nós temos esse instinto de proteção dentro de nós, sabe? Porque, assim, por nós sofrermos violência desde a infância, a gente já tem esse instinto de saber onde está o perigo e nos proteger, e nos precaver e desviar a rota. Porque a gente sabe o que pode acontecer. Muito bem. É com você, Edson. Cara, você entrando na internet aqui, é muita gente que a gente conhece no dia a dia, mas nós não sabemos, mas estão saindo do armário ou estão realmente assumindo ser quem são. Um deles agora, que esse eu descobri nesse instante, e fui até ler uma matéria aqui para ver se era verdade. Leandro Carnal. O Leandro Carnal. Eu conheço ele pessoalmente. Ele se assumiu, se declarou para o marido pessoalmente num evento aqui. É uma pessoa que 80% do brasileiro que entra na internet, que assiste televisão, já viu e gosta do que ele fala. Se assumiu também. Outra atriz bastante famosa também. Renata Sorrah. Ela, a gente já sabe que já é assumida há muito tempo. Tem o Reinaldo Giannichini, que se declarou curtir todas as modas... Ele é pan. Todos os modos de viver feliz. Isso, ele é pan. Ele gosta de pessoas. Exatamente. Então, é só pra gente ter só pra gente ter um parâmetro que você, na sua casa, você pode ser o que você quiser. E a gente não está falando só sobre a orientação sexual. Se você quer ser um cantor, treine para isso. Se cuide para isso. Se você quer jogar bola, você pode ser jogador de futebol. Se você sente na sua casa, na sua pele, nossa, eu acho que eu sou assim, é difícil, mas tem que correr atrás, não tem? Tem que assumir. São coisas distintas, porém, a sociedade só vai começar a entender quando não é só um ali ou um cá, um lá. Quando tiver várias pessoas no mesmo grupo, no mesmo nicho, aí ela vai começar a entender que, na verdade, não são minoria. É igualitário. Porque, tipo assim, se 20% da população é LGBT, indifere... Tem um pezinho ali no mundo LGBT. Indifere se identificando ou não, significa que quase a metade do país aí, ou
90% do país tem amigos ou familiares que são. Sim. Então, a gente precisa perder todo esse preconceito, ou melhor, começar a cuidar desse conceito e formá-lo de uma maneira mais sábia, mais justa. Exato. Exato. Cuidar desse conceito e formá-lo de uma maneira mais sábia e mais justa. Porque tudo que a gente faz que não desrespeita o limite do outro é um direito nosso. Nós temos que entender que não desrespeitando, não invadindo o direito do próximo é um direito nosso. E é isso que a gente tem que respeitar. Por isso que eu falei que nós não queremos ser aceitos. Nós, comunidade LGBT como um todo. A nossa comunidade quer ser respeitada. E a Parada é um movimento que tenta promover isso. A inclusão, mostrar a diversidade e promover esse respeito. Ô, Gigi, sem nomes, sem falar nomes, só para a gente entender, como você comentou, 20% da população, nós estamos aqui hoje, gente, estamos em Hortolândia. Existem muitas pessoas conhecidas em Hortolândia que não se assumem? Um monte. Entra nos aplicativos que eu te falei que você vai ver. Como é que chama? Gente, alguém escreve aqui embaixo esses aplicativos aqui que eu vou entrar. Grindr e Hornet. Quem conheceu os aplicativos, se puder pôr o nome aqui embaixo nos comentários, para o pessoal conhecer um pouquinho. Muita gente vai sair com medo de ser descoberto agora. Olha eu ensinando a receita do bolo. Vai ter caos aí pra contar, hein, na cidade amanhã. Não, mas gente, nossa. Às vezes os meninos vão lá em casa, os meninos gays que me visitam, aí eles ficam lá, acho que conversando e eles mexem no aplicativo. Olha, Gi, esse mora no seu condomínio. Olha, esse daqui treina lá na sua academia. Olha, esse daqui a mulher dele frequenta seu salão, né? Então, assim, a gente fica olhando e fala, meu Deus, tá no aplicativo. Tem uns que a gente vê assim, sabe? Às vezes eu passo, que nem eu falei que eu te conheço, mas não te vi no aplicativo, tá? Bom. Ah! Thaís, Pera não tem aí! nada a ver uma coisa com a outra. Agora eu entendi! Tem nada a ver com Mas papo com às ganso. vezes, por exemplo, eu vou no mercado, por exemplo, eu olho pra um certo cara e falo, acho que eu conheço ele, de onde que é? Sabe? Às vezes tem algum gay comigo e fala, é aquele que eu te mostrei do aplicativo, lembra? Olha isso, gente. Sempre que eu tô com um gay junto comigo, eles veem um cara e falam, esse aqui é do aplicativo, esse não é, porque nós trans, a gente não usa esse aplicativo, tá? Nós não usamos, mas os meninos gays usam. E sempre que tem um comigo, ele fala que ele tá no aplicativo, que ele tava. Todo dia eles mostram 2, 3, 4, 5. Então, é uma maneira também de as pessoas que ainda não estão preparadas para poder assumir publicamente, que são... É uma válvula de escape. Uma válvula de escape. É uma válvula de escape, tá? Eles usam esses aplicativos para marcar encontros casuais e viver as suas verdades naquele determinado momento. Antigamente era o bate-papo UOL, não era? O pessoal usava muito para fazer Usa isso? bastante ainda. Usa ainda? Ainda Ainda existe usa. o bate-papo UOL? Mas existem... Eu Caramba, nunca verdade, usei. bate-papo Sim. UOL. Né, então, Sim. porque eu lembro que... Faz 30, quase 30 anos a faz gente muito usava. tempo. Era internet Não, mas discada. ainda tem esses bate-papo. Mas me parece que lá tinha uma página específica LGBT. Um cantinho ali, a sala de bate-papo. Eu lembro que quando eu entrava para conversar com o pessoal, na época de internet era muito legal, tinha, né, por exemplo, Sumaré 1, 2, Campinas, você filtrava por cidade, né? E depois de um tempo, não tinha, mas depois de um tempo começou. Só que o termo era outro, não era LGBT, eu acho que não tinha esse termo ainda na época, era outro termo que tinha. Acho que era gays, tipo, era gays, uma coisa assim. Gays e lésbicas. Gays e lésbicas. Travei aqui. Hoje é LGBT. LGBT que é PN+. O que é... Apareceu essas siglas novas aí. Eu sei falar até LGBT. Para explicar as denominações, para explicar as diferenças. L, por exemplo. L são mulheres que nasceram, que são mulheres
Podem ser mulheres cis ou mulheres trans que se relacionam sexual ou afetivamente com outras mulheres. Essas são as lésbicas. LG. Gays são homens, pode ser cis, como vocês dois, ou um homem trans, que nasceu de um corpo de uma menina, transicionou e virou um homem trans, que se relacionam com outros homens. Homens que se relacionam com outros homens são gays. BLGB. B são bissexuais. São pessoas que se relacionam com pessoas de ambos os sexos. Por exemplo, Reinaldo você... Giannichini. Isso, Boa. isso, exatamente. É um bom exemplo que você deu. Se relacionava com a Gabi e se relaciona com homens. Ele é um bi. Trans? T? LGBT. T são as pessoas trans. Somos nós, travestis e transexuais. São pessoas que nascem em um corpo, não se reconhecem nesse corpo e transicionam para um outro corpo, tá? Que nem eu nasci menino, não me reconheci como menino, transicionei, hoje sou uma mulher trans, uma travesti. O Tami Gretchen nasceu menina, não gostou de ser menina, não se reconheceu, não se identificou, transicionou. Hoje o Tami Gretchen é um homem trans. Tá? LGBT. Ai, tá aí, ó. LGBT. Que? É porque conforme vai Queer. vai se caracterizando novos gêneros, eles vão adicionando, né? Parece que é isso, né? O gênero, ele explica o ser humano. Ele explica a subjetividade do ser humano. Ele explica todo o seu contexto emocional subjetivo relacionado à sua sexualidade, tá? Que é o queer. O queer é um termo norte-americano que não tem uma tradução específica para o português, mas que tem toda uma ramificação. Antigamente se denominava como queer ou estranho, ou que não se identifica, o que não é identificado. Tá? Tem até uma desconhecido. é uma coisa assim, uma cultura bem ampla, a cultura queer. Seria Tem até o livros Boy sobre George? isso. Pode ser, pode ser. É porque aí já entra, inclusive, num outro detalhe. Como você já estuda e acompanha isso há muito tempo, existe agora... eu venho acompanhando muito isso. Tem um lado espiritual que tenta explicar também isso, mas eu queria ouvir de você. Das pessoas que se identificam como determinados... por exemplo, gêneros. Mas, assim, tem pessoas que se identificam até mesmo como animais. Agora tá tendo bastante. Não sei se você já viu esse... Tem, mas eu acho estranho, né? Então, eu queria a sua Desculpa, opinião sobre né? esse assunto. É uma coisa Porque tá assim, na moda, né, hoje em dia. eu não procuro nem me entender. Eu vou me identificar, de repente, com uma cabra. Eu sou uma cabra. Entendeu? Eu sou uma vaca. Isso tá vindo com uma forma... É aquela Tem a coisa, ver com né? a cultura woke? Não tem nada a ver isso aí. Não, acredito que não. Eu não sei bem o que é essa cultura woke, mas não tá bem relacionada a isso, não. Parece que é uma cultura de libertação, de respeito, de promoção de uma nova visão de mundo de acordo com a filosofia, com a sociologia, mas não está relacionada a isso, não. Talvez essa batalha deles seja uma batalha bem mais árdua, né? Porque é uma coisa que está começando agora e a gente vê bastante, tá? Esses dias eu vi um menino que ele se identificava como um esquilo. Ele queria agir como esquilo. Então, né? Aí eu acredito que o caso já seja um pouco patológico, né? É patológico mesmo isso. Eu acredito. Não tô tentando condenar ninguém, mas é estranho. É, porque pra gente que não tem o hábito, né? Porque até então, como a gente cresce vendo as pessoas que têm a opção de se relacionar com pessoas do mesmo sexo, isso acaba sendo normal pra gente. Mas isso que tá acontecendo agora, pra mim, é muito diferente. É muito... Porque a pessoa tá se identificando com um ser irracional. É totalmente um ser racional esse se colocando numa posição de irracional. Perfeito. Entendeu? Aonde que tá trabalhando ali a subjetividade do ser humano? Eu parei no queer, né? LGBTQI e é intersexo. O que é o intersexo? O intersexo é o antigo hermafrodita. Lembra do hermafrodita? Que nascia com os dois sexos? É o intersexo. Tá? E tem mais de 40 tipos de pessoas intersexo. Sim, pode ser a nível de cromossomo, pode ser a nível de genitália. Físico, biológico. Biológico.
tá? São os intersexos, que nada tem a ver com a orientação sexual. As primeiras letras dizem a nossa orientação sexual, com quem nos relacionamos sexual afetivamente. LGBT. LGB, é. Isso. As outras diz questão ao gênero, quem somos socialmente falando. Tá? As letras seguintes. Intersexo, LGBTQIA. Assexual. São pessoas que não gostam de fazer sexo. Não é assexuado, é assexual. Elas não curtem fazer sexo. Se relacionam afetivamente, mas não curtem fazer sexo. É assexual. LGBTQIA+. Pansexual. Pansexual são pessoas que se relacionam com outras pessoas, independente do gênero. Tá? Para ela, tanto faz se o outro é uma pessoa trans, se é homem, se é mulher, se é homem trans, se é mulher cis. Gostou, ele se relaciona. Entendeu? Esse é o pan. N. Que é o que o Reinaldo Giannichini se assumiu. Ele se assumiu pan. Ele se relaciona com pessoas, mas até hoje eu vi ele só com homens e mulheres. N é o não binário. O não binário, ele não se encaixa dentro desses padrões de homem e mulher. Não se encaixa em padrão nenhum. Ele pode ser uma mistura dos dois, ele pode não ser nenhum. Por exemplo, de repente você tem um corpo de menino, mas você quer se vestir como menina porque você quer. Não significa que você goste de homem, mas você não se encaixa nesse padrão que é imposto pela cultura social. Esse é o não binário. Tô bugando sua cabeça, né? Ah, de todos. Estamos aprendendo, estamos aprendendo. Tô Mas a bugando gente vai sua aprender. cabeça. Gente, até eu fico bugada às vezes. LGBTQIAPN, não. Mais são as outras possibilidades que ainda podem vir e surgir. Uma dúvida minha, eu perguntei do Boy George. Andrógeno, na época, na década de 70, 80... Então, era um termo que era usado na década de 70, de 80, simpatizante. Era usado naquela época. Parada gay era usado naquela época. Hoje, com esse entendimento do gênero e essas modificações e essa evolução, são termos que não são mais usados. O andrógeno seria mais ou menos o queer, diferente, estranho, exótico, tá? Mas hoje não é uma palavra que não é usada mais, esse andrógeno. Gente, pra quem não lembra, até onde eu sei, ele foi um dos primeiros, ou se bobear, foi o primeiro que se assumiu publicamente. Que ele se entendia como um homem, mas é que ele gostava de se vestir. Ele seria talvez um não binário também, né? Que ele se entendia como homem e gostava de se vestir com aquelas roupas afeminadas. O transformista entra nessa lista, não? Não. Esse mesmo, Boy George. Country Club. O transformista é você, por Direito exemplo. autoral. Você, por exemplo, você se veste como menina. Você é um transformista. Ou você se veste só pra fazer show. Você não precisa ser gay. Você se veste só pra fazer show, aquilo é uma profissão. Você é um transformista. Eu cresci, provavelmente o Edson também, você também deve ter visto muito saudoso Silvio Santos, né? Eu não sei se ele tinha um carinho com a comunidade, mas ele trazia pelo menos assim aqueles transformistas, né? Agora, em defesa, o primeiro apresentador a trazer para a mídia ou gay, ou transformista, ou travesti, que fazia o quadro Eles e Elas. Era o Bolinha. Ah, Bolinha, saudoso Bolinha também. Foi o primeiro Eu não acompanhei quadro, muito. foi um primeiro quadro na televisão nacional. Até ele teve muito ao extremo de problemas na época do regime militar. Sociedade da época, né? Era bem pesado, saudoso, meu querido padrinho, saudoso Bolinha. Existem documentários falando sobre... No YouTube tem bastante documentário falando sobre isso. Sobre o Bolinha, sobre o fato dele levar as trans no programa dele, sobre o Silvio Santos, sobre algumas brincadeiras que ele fazia, que ofendia, que hostilizava. Existem vários documentários sobre essas pessoas, tá? Sobre esses comunicadores que levavam trans na televisão.
porque sabiam que davam ibope. Mas, de uma certa forma, foi bom que dava visibilidade e abriam portas. Querendo, eu entendo. Querendo ou não, entendo que abria portas, porque dava visibilidade pra gente. Eu me lembro que quando eu era criança, o comentário que se via era assim: nossa, você viu as travestis que vão lá no Silvio Santos? São tão lindas, que corpo perfeito, que maquiagem, que não sei o quê. Mas era tudo muito exagerado, era um padrão exagerado, sabe? Então, quer dizer, tinha-se ali uma visibilidade de um lado elegante, de um lado bonito, que às vezes acabava até desconstruindo um preconceito. Só que não era o que a gente via no dia a dia na rua. Quando a gente via uma travesti na rua de dia, era um seríssimo problema. Porque a rua inteira parava, a rua inteira olhava. Aí tinha uns que admiravam sim, mas tinha muitos que xingavam. O que eu ouvia quando eu passava na rua, que eu era adolescente? Virar homem safado, perobo. Eram as palavras que eu ouvia. Sabe? Eu me lembro de uma vez que eu estava descendo a Glicério, perto do Palácio... Do Glicério, não, Campos Salles, perto do Palácio da Justiça. Aí vinha vindo 2 rapazes na minha direção. E um deles, quando chegou bem perto de mim, ele deu um pulo para trás e gritou: sai, Satanás. Uma outra brincadeira que nos ofende muito, que hoje, graças a Deus, eu não vejo mais acontecer isso. Não é uma brincadeira, é um comportamento. Quando alguém evangélico olha para nós e diz assim: Jesus te ama. Como se olhasse para mim e dissesse assim: você é uma alma perdida, mas você tem resgate. Ali está me julgando, me condenando, me classificando e se colocando como pessoa santa de Deus. É o padrão deles, né? Sabe? É o padrão. Então, assim, é uma coisa que ofende muito, muito. Quantas vezes não veio pessoas para mim e falaram assim: olha, eu sonhei com você essa noite e Deus me revelou que você pode mudar, que você pode sair dessa vida. Os evangélicos, eles têm essas posturas, às vezes, que nos agridem, porque agride a nossa intimidade, agride a nossa individualidade, agride o nosso ser, a nossa essência. Porque o que nós vivemos? Nós vivemos a verdade da nossa alma. Sabe? Nós vivemos o mais profundo da nossa identidade. É isso que nós somos. E nós tentamos trazer para fora, tentamos externalizar aquilo que somos, apenas isso. Sabe? E isso não pode ofender o outro, a pessoa não pode nos julgar por isso, porque nós fugimos de um padrão que é imposto culturalmente. Porque o ser homem e o ser mulher é imposto pela cultura. Você nasceu com pipi, dizem ali, você é um menino e te ensinam todo um padrão de comportamento de menino. Isso é cultura. Nasceu com pepeca, diz, você é menina e te ensina todo um padrão de comportamento de menina. Isso é cultura. Mas, de repente, poderia nascer com uma pepeca e ensinar o contrário, o padrão de comportamento que era para o menino. E aí? Porque o homem e mulher varia de acordo com as culturas. Porque Simone de Beauvoir, que é uma das grandes libertadoras e que ajudou a entender essa questão gênero, porque veio depois com a Judith Butler, ela fala assim: não se nasce mulher, torna-se mulher. E o que a mulher aprende? Que ela tem que ser submissa ao homem, que ela tem que ser maternal, que ela tem que ser dócil, sabe? Que ela tem que ser a conciliadora do lar, que ela é a estrutura da casa, que ela tem que viver para a família. Esse é o padrão que é imposto. E a gente vê que hoje está mudando, que as mulheres estão se conscientizando e falam: não, não é esse papel que eu quero para mim. Eu quero trabalhar fora, eu quero ter uma vida diferente, eu quero viver de forma diferente e vou continuar sendo mulher mesmo assim. Nada impede, né? Nada impede. Nada impede. Corroborando com o que você disse aqui, a Júlia Raquel é dominadora, ela falou: sendo dominadora, posso dizer que uma das práticas mais procurada é o homem de se vestir de mulher e se sentir de uma forma feminina. Se ela é dominadora, ela deve ter historinhas para contar.
Porque as pessoas que são dominadoras como ela têm que ser bem amigas de psicólogos, porque são pessoas profundamente conhecedoras do ser humano. Porque nesses atos involuntários, os seres humanos se revelam. Nós revelamos às vezes as nossas tendências nos atos involuntários. Nessa situação de dominação que ela faz aí com os homens, eles de fato revelam aquilo que eles trazem no inconsciente deles. Aquela é a verdadeira identidade deles, a essência deles. É igual, é a mesma sensação, aparenta ser a mesma sensação de quando a pessoa bebe muito, que ela não tem o costume de beber, e aí ela vai mostrar uma personalidade dela que normalmente não é. Eu tenho um monte de amigo policial, ando muito com amigos polícia, e eles falam uma coisa que é bem verdade. Whisky pra dentro, verdade pra fora. É, porque eu percebo muito isso já no meio corporativo que eu participo, eu já percebo muito isso. Whisky pra dentro, verdade pra fora. O álcool pra dentro, verdade pra fora. Às vezes a pessoa toma uns pileques, sai lá se requebrando todo. Ó, você quer ver? Eu faço academia, e eu fazia um teste na academia. Eu e algumas professoras, amiga minha. A gente, às vezes, chegava um aluno novo, a gente queria saber se era gay ou não. O aluno novo. Aí eu falava pra professora, manda pra esteira. Ela colocava lá uma meia hora de esteira, pra correr na esteira. Os 10 primeiros minutos que ele não tava cansado, tava lá todo posudo assim, ó, todo durinho, bonitinho. 15, 18 minutos, tava cansado, o inconsciente tomava conta, parecia uma gazela em cima da esteira. Aí já dava pra ter uma base. Entendeu? Mais quantos por cento? Uns 80% pra cima ali, não? Não! Quando chegar nos 30, então. Mas quando a gente tinha dúvida, a gente fazia esse teste. Então era tipo se vira nos 30. Nos atos involuntários, as pessoas se revelam. Aquele negócio do joga uma barata pra ver se o sujeito vai gritar, funciona. Caramba. Dá uma xícara de café, vê se ele vai ficar com o dedinho de fora. Aí, Edson, aquele dia você tava com o dedinho de fora, hein, cara? Ai, Paulo Oliveira, boa noite a todos, ao Edson e FGG e todos que assistem. É um tema muito polêmico, de fato. Parabéns pela explanação com tanta leveza. Eu acho que a melhor forma da gente fazer as pessoas compreenderem qualquer tema é exatamente isso. Tentar mostrar o dia a dia. E falar com alegria, com respeito, com responsabilidade, leveza. Quebrar o paradigma, né? Exatamente isso. Mas, ó, Gigi, gente, muitíssimo obrigado pela companhia. Você precisa criar uma vinheta, Edson, pra mim aqui, de pergunta polêmica, porque eu tenho uma pergunta polêmica pra fazer. Você tem mais uma pergunta? Tem uma pergunta polêmica. Você manda aí, manda aí. Só pra complementar, aproveitando pra não deixar ninguém passar. Luciana Santos, boa noite, Gigi. Minha grande amiga, ela colocou aqui no final PLP, não sei o que é. PLP é Promotora Legal Popular. Existe um grupo de mulheres no Brasil inteiro que são as promotoras legais populares, que são mulheres que conscientizam outras mulheres das violências que sofrem socialmente e protegem essas mulheres. É um grupo de mulheres que se unem, que se protegem da violência sofrida de todas as formas pela sociedade. São as PLPs, Promotoras Legais Populares. Agora vamos para a pergunta polêmica? Manda aí. Gigi, você disse no começo, eu acho que eu entendi isso, que você trabalha com... Você é cabeleireira, você trabalha com isso, né? E isso é uma pergunta que quem me explicou, quem me falou uma vez foi uma mulher minha, porque o cabeleireiro do meu filho falou para ela. Porque a minha mulher, ela adora cortar cabelo com a galera LGBT. Sabe? Ela tem um carinho, ela gosta porque ela é muito bem tratada e são excelentes profissionais, a maioria deles. E uma vez esse cabeleireiro do meu filho falou, você tem que cortar cabelo com gay, porque a mulher tem inveja do seu cabelo. Ela pode ter inveja, não que tenha de fato como uma regra, né? Mas pode ser que a mulher tenha a inveja, né? Porque o seu cabelo vai ficar bonito, essa coisa toda. E será que isso é verdade ou é um pouco de mito também? Um pouco de mito, nada a ver. Nada pergunta polêmica. As mulheres gostam de cortar cabelo com LGBT, e LGBT são bons cabeleireiros, porque às vezes a gente projeta nelas as mulheres que queríamos ser. É esse? Entendeu?
Aí Sensacional. você olha uma mulher e fala assim, ai, mas se eu fosse ela, eu fazia assim, 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 que vai arrasar. Então ele projeta nela a mulher que ele queria ser. Excelente. É porque realmente Mas o cabelo dela ficou é muito que bom. tem cabelo de homem que às vezes é muito bonito e cresce muito mais que de mulher. Porque as mulheres, às vezes, por questões hormonais, hoje, perdem muito cabelo. Toma anticoncepcional, tem problema de tireoide, tem a menopausa. Hoje, com essa vida meia louca, as mulheres têm cisto, mioma, ovário policístico, endometriose, que são questões que mexem muito com os hormônios. Então tem muita queda de cabelo. Vocês, homens, em geral, não passam por isso. Às vezes tem o cabelo muito bonito, muito forte. E às vezes, quando uma mulher vê um homem de um cabelo bonito, tem uma pontinha de inveja assim. Ah, mas por que ele tem esse cabelo e eu não? Boa. Ô, Edson, me explica aí o cabelo aí, então. Tem cabelo, Então, gente. mas esse daí, o caso dele, assim, tem homens, por exemplo, os índios. Os homens índios têm um cabelo belíssimo. Sim, Os sim. turcos, aqueles homens da Turquia, os homens indianos. Desculpa. Agora, tem os homens que têm androgênio, testosterona, muito hormônio masculino, que fica calvo, que nem ele. Ó, o rei do hormônio, o rei da Ele se testosterona, viu o super Edson. macho agora. Super macho. É isso, galera. Então, gente, muito obrigado pela companhia de hoje. Mas, ó, Alex, obrigado pela presença. Alex é o nosso co-host fantasma aqui. Só aparece a voz dele. Obrigado, Alex. Eu que agradeço, Gigi. Prazer conhecer você, entender um pouco mais da causa. E espero que logo a gente tenha novidades nesse aspecto aí. Obrigado, Edson, também. E a todos que comentaram. Muito obrigada a todos. Desculpa se eu falei alguma besteira, me perdoem, porque antes a gente fala mesmo no calor do momento. E espero ter colaborado com vocês na elucidação desse tema tão importante, que é o nosso tema LGBT. E olha, gente, conhecimento destrói preconceito e respeite as pessoas. Enxergue as pessoas como pessoas. Vamos fazer do nosso mundo um mundo melhor, onde tem menos violência, menos hostilidade, mais acolhimento, ok? Muito boa noite a todas e gratidão à TV Hortolândia, a você e a você. E, gente, o fantasma daqui é um charme, viu? Gente, muitíssimo obrigado pela companhia de hoje. Foi um prazer estar com vocês até agora. Não esqueça de curtir, comenta e compartilha. Uma ótima noite e até a próxima, se Deus quiser. Tamo junto, um grande beijo pra vocês. Ou, popularmente, um beijo do gordo. Até mais, gente. Perfeito. Boa. Ficou bom? Pra caralho. Pessoal, que legal.